Mas esse time gosta de passar vergonha, né? Ano passado foi o Estoril. Não, ano passado, 2023 foi o Estoril. 2024 foi o Moreirense. E agora o Vitória de Guimarães. Onde o Porto é humilhado dentro de casa. Que um jogo em que foi resolvido na falta de coordenação, na falta de entendimento de futebol de três jogadores do Porto. Três jogadores do Porto. Que estavam num ato de imbecilidade, num ato de demência mental, cometeram erros fatais. E só não foi 4 porque a gente ainda deu sorte de ter um gol anulado. Mas o Porto nem fez diferença porque o Porto simplesmente foi a pior atuação dessa temporada. Bom, e o verdadeiro culpado dessa porra dessa derrota foi o senhor Farioli. Não era momento para escalar time reserva, Farioli. Você tem problema. Eu prefiro muito mais que estar em reserva na Europa League, onde a gente pode sim dar o luxo de perder, do que se dar o luxo, um luxo que nenhum time tem, por melhor que seja, nenhum time tem o luxo de poder escalar o time reserva numa partida decisiva de jogo único. Que time é esse que tem esse luxo? Time que se dá esse luxo se ferra. E foi exatamente o que aconteceu com o Porto. Mas assim, vamos tentar falar desse jogo sem vomitar, porque é muito difícil, né? A gente tá com uma temporada tão redondinha, tudo acertado. Só que o Porto, acho que ele gostou de passar vergonha. Eu acho que ele gosta de passar vergonha. Principalmente nessa Taça da Liga, né? Que a gente sabe o histórico do Porto. Mas mesmo assim, parece que é um gosto desse elenco do Porto de passar vergonha. Não é possível. Tá. O Porto já começou abrindo 1-0, né? Gabi Veiga fez um golaço. E aí teve um lance aqui, um lance patético aos 20, que o Martim Fernandes errou ao cruzar a bola. E aos 25, né, teve o pênalti para o Porto. Um pênalti esse que foi retirado, porque houve uma falta no início da jogada. E assim, tava tudo acertado. Tava tudo acertado. Cara, era aquele jogo que o Porto não ia fazer um jogo bonito, mas ia conseguir segurar. Pelo menos teria sido se não fosse a falta de entendimento de futebol de alguns. Porque aqui já começou a fazer as merdas o jogador do Porto, né? Foi o pênalti do Pablo Rosário. Que o primeiro que eu acho que precisa ser internado é o primeiro que vai pro hospício. Porque o que ele quis fazer ali, mano? Foi um erro de domínio. Foi um erro de domínio, né? E ele ia deixar no pé do jogador do Vitória de Guimarães. E aí fez pênalti. Empatou. E aí o Farioli faz as substituições. E na constituição do Farioli, o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora não podem jogar junto. É crime. É crime na constituição Farioli, que hoje botou o Gabri Veiga e o Borja Sanz, que às vezes é titular, às vezes é reserva, mas dos que são titular, botou 2 hoje, né? Hoje era jogo fácil. Eu falei, faz isso que se fode. É difícil não falar palavrão depois de se ferrar 2 jogos seguidos, né? A gente tenta não falar palavrão, mas esses caras pedem, parece. E tem torcedor do Porto que vai falar: "Ah, mas a gente tá ótimo na temporada e você reclamando, André". É óbvio que eu tô reclamando. Uma coisa não anula a outra. A temporada pode estar incrível. Se a gente fez uma merda desse tamanho, sendo eliminado em casa pro Vitória de Guimarães, que não tem nem metade da folha salarial do Porto, vocês acham o quê? Que eu vou vir aqui passar pano? Eu não vou. E como eu falei, né, o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora não podem jogar juntos, de acordo com o Farioli.
E, caramba, eu nunca tinha ouvido. Esse jogador eu não sabia nem que jogava esse cara no Porto, galera. Nem sei quem é esse cara. Saiu, entrou Samu, que fez mais uma partida patética, errando tudo. Rodrigo Mora também. Todo o cruzamento que o Rodrigo Mora tentou, ele errou. Ele chegou, ele ficou na cara do goleiro agora no final do jogo e errou. Cara, é tanto erro. Antes do. Nossa, é tanto erro. Teve aqui um que o Alarcon. Nossa, teve um erro aqui do Alarcon aos 49. Aí teve uma jogada do Borja e aí. A gente achou que o Pablo Rosário fez já era uma cagada do tamanho do mundo. O que o Varela fez é coisa de rescisão de contrato. Mano, você quis fazer o que, Varela? Porra, nem eu na escolinha. Nem eu na escolinha, que era uma porcaria, dei um passe na minha vida pro campo aberto. Você deu o quê? Eu passo pra um fantasma? Vou falar Gasparzinho que os portugueses não vão entender. Você deu o quê? Um passo pro fantasma? Aí o jogador do Vitória, recebendo esse presentaço, virou o jogo. E aí o Porto não fez nada, porque assim, apesar dos erros individuais, é bom lembrar que o Porto teve chance sim de tentar fazer o gol e não conseguiu. Não conseguiu. O William Gomes foi totalmente anulado, isso que ele entrou no segundo tempo, né? Porque o primeiro ataque do Porto foi Alarcon, Caramô e Borja Sainz. Acho que foi um dos que mais tentou hoje. Mas mesmo assim, muito fraco a partida do Porto. Mano, a gente vai falar que foi... Galera, eu fiz o vídeo contra o Nottingham Forest e falei que a derrota do Porto foi injusta. Porque o Porto perdeu por erros individuais. Hoje também foi por erros individuais. Mas isso não foi nem erros para começo de conversa. Foram burrices. Foram idiotices que os jogadores do Porto fizeram hoje para ajudar. O Porto não jogou absolutamente nada. Foi uma partida nojenta do Porto. E aí o 61 é o retrato do que foi o jogo do Porto, é o gol anulado do Vitória de Guimarães. Nossa, o Pablo Rosário nem que era mais quem ali, um batendo cabeça com o outro. E o jogador do Porto vai tentar tirar, a bola já tinha entrado, mas aí a bola bate na trave e entra. Mal nem isso conseguiu fazer. Nem tirar a bola conseguiu, porque ele foi tirar a bola, depois bateu na trave e entrou. Só que aí eu achei que o Porto tinha dado sorte. Porque aí houve falta no Pablo Rosário, viu um puxão de camisa claro, falta clara. E eu achei, opa, gol anulado, vamos dar um up no time, vamos lá. Ai. Tá. Aí se ele tirou o Borja, entrou o William Gomes, tirou o PP, tirou o Varela, entrou o PP. Varela que não deve nem saber por que foi substituído, né? Porque será? Já demorou para ser substituído esse débil mental, né? E aí o Eustáquio fez a terceira merda. Um pênalti totalmente desnecessário que sacramentou, porque o Porto nem com o goleiro tava, sacramentou a vitória do Vitória de Guimarães. Eu começo a pensar, Farioli, que o que é o responsável pelo fato do time estar bem é o time, é o elenco recém-contratado, é a mão de contratação que eu penso assim. Será que você ia revolucionar esse time do Porto com as ameba que estava jogando na temporada passada? Será que você ia conseguir reformular esse time do Porto? Ou você ia ser só mais um Martim Anselmi? Você ia ser mais um Vitor Bruno? Nem lembro se era esse o nome do treinador, acho que era. Acho que era assim. O primeiro treinador daquela temporada que eu prefiro esquecer.
Você nem gosta de lembrar. Eu já fico pensando isso, eu fico pensando porque você faz umas merda e você é tão teimoso em certos pontos, como por exemplo, por que o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora não podem jogar junto? Me explica, Farioli. Se eu fosse um repórter, eu ia fazer essa pergunta pra você. Porque eu não consigo entender o porquê você tem esse entendimento de que o Rodrigo Mora e o Gabri Veiga não podem jogar junto. Eu não sei por que você pensa assim. Cara, e assim, o Alarcon tava com cãibra. O Alarcon tava morrendo dentro de campo e o Farioli não tirou ele. Nossa, até meu dente tá doendo, nem sei porquê. Acho que é tanto nervoso que até os ossos tá doendo. Nossa, dor de estômago, mano. Nossa, me tirou. Mano, me tirou a. Primeiro que já teve aquele jogo de ontem do Corinthians, né? Que a gente ficou de fora. A gente não tá de fora da Libertadores, né? Porque ainda tem a Copa do Brasil, mas é desanimador pensar que a gente depende de um título pra conquistar uma vaga, né? E agora o Porto é eliminado de uma forma patética, em casa. E eu fico mais indignado que vai ter torcedor do Porto que vai falar que tá bom porque a temporada tá maravilhosa. E tá, mas uma coisa não anula a outra. A gente foi humilhado dentro de casa. Perdemos a chance de disputar um título. É um título a menos para disputar na temporada, olha que lindo. Mas eu fico pensando que, vou falar, o Vitória de Guimarães venceu, mereceu vencer. Posso dizer que sim, mas cara, ele venceu por causa de imbecilidade dos jogadores do Porto. Eu não sei mais o que falar. Tudo que eu poderia falar, eu olho aqui para todas as anotações que eu fiz e dá ânsia de vômito. Só de olhar essa escalação, que porra de escalação é essa, mano? Falou, galera.